Boa tarde a todos e a todas. Nós temos a satisfação de abrir a sessão, 18ª sessão do Simpósio Internacional CTS e Ciência, Tecnologia e Sociedade e Produção de Conhecimento na Universidade, hoje com o tema A Política Brasileira de Ciência e Tecnologia e sua desarticulação com a educação superior no MEC, a visão dos sindicatos docentes das instituições de ensino superior no país, a Andes, e a Sinacef, que é a instância sindical dos servidores federais da educação básica profissional tecnológica no país. Nós vamos ter a satisfação de receber o professor Klaus Akira Irodinski, que é nosso colega na Universidade de Brasília, professor do Departamento de Matemática, vice-presidente regional do Planalto, o Andes, como sindicato nacional, tem representações regionais, e o Klaus também é um pesquisador na área de fundamentos da matemática, teoria da computação e lógica matemática. Nós vamos ouvir a apresentação do Klaus. Em seguida, temos dois colegas debatedores que nós vamos convidar também para integrar a mesa. Klaus, por gentileza. Boa tarde a todos, todas e todos. É com satisfação aqui que eu venho aqui com o convite do nosso companheiro Néder, que eu agradeço muito. O Sinasef vai sentar aqui também? Como é que vai fazer? A gente começa e... Não, mas eu convidaria para o Sinasef sentar conosco. Eu acharia pelo menos... Pode ser? Se ele... A Maria Luísa também? Como é que fica? Por favor. O Sinasef é o nosso sindicato co-irmão aqui. E temos várias batalhas junto e grande proximidade. Você prefere falar primeiro? Como é que é? Olha, não pode ser você. Não pode ser você. Mas se desejar. Bom, em particular, o Sinasef, estivemos na greve, uma das maiores greves das universidades federais, institutos tecnológicos, que agora tem o nome de IFES, mas ainda tem os Cefetes ainda, alguns que continuam, né? Que estão alguns na base do Sinasef. E o Sinasef tem uma condição que eu acho interessante e democrática, que é a atuação conjunta no sindicato de funcionários e professores, né? Estou aqui representando o ANDES, Sindicato Nacional, que é o Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, mas congrega somente os docentes, né? Aí os funcionários geralmente estão na FASUBRA, que é uma federação, ao contrário do ANDES e do Sinasef, são sindicatos nacionais, com a força de sindicatos nacionais, em particular o ANDES, tem uma longa trajetória aí que vem desde a redemocratização e teve, por exemplo, um papel fundamental, seja na redemocratização, quanto na posterior, na Constituinte, ajudou a escrever vários capítulos, em particular de educação e um pouco da saúde também. Teve uma atuação destacada aí no momento da abertura e redemocratização do Brasil, né? Provavelmente o nosso companheiro aqui vai falar um pouco da greve, das questões, então eu queria tocar mais no assunto que eu acho que
pelo que eu entendi, foi o convite do professor Neder. Bom, então o foco principal que eu tenderia a falar seria na questão da qualidade. O que nos faz, o que norteia, basicamente, que é, né, uma questão ponto a ser debatido, a ciência e tecnologia no Brasil, em outros países, e a que se presta, né? Então, primeiro, é importante lembrarmos, né, senão se a gente não se posiciona, às vezes complica a discussão, que a gente vive num país capitalista, e na verdade num capitalismo global, cada vez mais acentuado e forte. A partir de 2008, numa grave crise internacional, no centro do capitalismo. Crises que se avolumaram e vêm ocorrendo a cada período aí de 3, 4, 5 anos, ano a ano, sempre era a crise da Argentina, crise do México, e chegou em 2008 pela primeira vez ao centro do capitalismo, né? A crise, o centro foi exatamente os Estados Unidos, que agora traz repercussão imediata para a comunidade europeia, né? Que seria a segunda força no capitalismo mundial. É importante, talvez, salientar que crise é pressuposto básico do capitalismo, né? Se não houver crise, não existe capitalismo. Então, não pode se entender crise como algo que fosse alheio ou distinto, algo que o capitalismo... ao contrário, o capitalismo vive, sobrevive e necessita de crises. Então, é nesse patamar, né, marxista que eu vou fazer a minha apresentação aqui. O capitalismo, além das crises, tem um pressuposto básico também no capitalismo, que é a necessidade de expansão. Ele está eternamente tendo que expandir. O capitalismo teria muita dificuldade em viver parado, né? Na verdade, ele necessita. E aí que eu queria tocar a importância. Essa expansão se dá. Por exemplo, a gente já teve, na verdade, uma crise capitalista há anos atrás, que não foi muito bem, talvez, analisada nesse ponto, mas essa globalização, né, que essa expansão para os países do terceiro mundo, já era o percurso de uma crise. O capitalismo central já estava em crise e necessitava se expandir. E para isso decide-se fazer a globalização, que significa expandir o capitalismo mais selvagem, né? A gente vivia num capitalismo mais não central, né? Um capitalismo totalmente independente, para os países, e nisso o Brasil foi uma das fronteiras. Não só o Brasil, como a China, a Rússia, a Índia, né? Os demais países latino-americanos e assim por diante. Ainda tem muito que expandir, né? Tem gente que fala que não tem, mas a quantidade de pessoas que morrem de fome no mundo é enorme, né? Seja para a Ásia, seja na Índia, mesmo aqui na América, mesmo no Brasil, a quantidade de pessoas que, ao estarem morrendo de fome, não estão no capitalismo, né? Estão alijadas, não são consumidores, é enorme. Então, a quantidade aí de locais, países ou pessoas que o capitalismo pode expandir ainda é grande, né? Não podemos nos iludir. O Brasil mesmo tem, inquestionavelmente, tem diminuído a pobreza extrema, né? E, na verdade, colocando milhares de pessoas da população mais pobre dentro do sistema consumidor. Mas não obrigatoriamente colocam-os como consumidores, mas não obrigatoriamente com melhoria equivalente de saúde, educação, os bens básicos, né, da sociedade. Mas, por outro lado, a expansão se dá também, que eu acho que é o foco aqui, seria pela área
pela parte tecnológica. Quer dizer, por exemplo, a gente vive, tem muitas pessoas que protagonizam que a gente vive a quarta revolução, né? Revolução, né, da tecnologia, da informação, que hoje o mundo é outro, né? Que a informação é tudo e essas coisas. Então, quer dizer, se a gente for pensar há poucas décadas, uma, duas, o avanço, principalmente da área da tecnológica, principalmente na área eletrônica, né, e com isso os computadores, é absurdo, né? Quer dizer, a gente, se você for lembrar, o próprio PC, que é o computador pessoal, né, é uma coisa para a humanidade muito recente, né? E isso realmente tem mudado o mundo e tornando mais pessoas consumidoras, né? Não muito tempo atrás, os computadores eram basicamente mainframes, né? Eram equipamentos enormes, ocupavam salas, assim, imagina a Fiocruz toda seria um computador, né? Por exemplo, lá na USP, o mainframe lá, o Boros, era umas 3, imagina esse lado aqui do prédio inteiro para ser um computador, mas o computador era muito bom, ele já era muito bom, era mainframes pesados, né? Poucas instituições, mas já muito bom, muito rápidos, né? Agora, o que você faz? Exatamente diversificar e trazer para os consumidores, não mais cidadãos, né, a possibilidade de comprar isso, entrando aí, que é a expansão capitalista, né, tendo cada vez mais objetos para se comprar e para gastar dinheiro e rodar a roda capitalista aí. Então, nesse ponto que eu queria focar essa questão tecnológica, então, é uma necessidade do capitalismo. E a gente, na verdade, faz parte, ajuda esse capitalismo. A tecnologia também depende da ciência. Então, vários avanços tecnológicos foram obtidos com avanços na ciência. Então, principalmente na área de física, né? Por exemplo, a medicina tem melhorado de ponta, né, inegavelmente muito, né? E várias partes, por exemplo, de física nuclear colaboraram imensamente, né? Que várias décadas atrás era meramente uma questão científica né, complicada. Isso tem efetivamente trazido avanços em várias áreas, por exemplo, que eu estou dando exemplo da medicina, né? Mas, de novo, isso não significa que a grande parte da população tem uma medicina melhor. Alguns que podem usar esses equipamentos carérrimos, né, realmente têm uma qualidade de vida superior. Mas a grande parte da população não obrigatoriamente. Na verdade, no Brasil, a grande maioria das pessoas morrem ainda por diarreia, né? Se você for ver a estatística, o fato concreto, uma quantidade razoável das pessoas do Brasil são analfabetas completas, uma quantidade expressiva ainda. Quer dizer, está longe de ser um país nem do terceiro mundo. O Brasil, se eu for pensar em analfabetismo funcional, o Brasil é campeão, né? Quer dizer, uma pessoa que você der uma instrução de uma geladeira, como você limpa, monta uma geladeira, como você deve cuidar de uma geladeira, não consegue ler. Sabe escrever o nome, sabe ler o nome do ônibus, fazer a conta do supermercado, mas não sabe entender quanto é os juros, a prestação da máquina de lavar que compra, né? Então, nesse sentido, essa parte científica foi também valorizada junto com a tecnológica, mas será que todas? Essa aqui eu acho que é a pergunta. Por exemplo, a parte humana, né, ciências humanas, o que tem avançado? Então, eu acho que é nesse perfil que eu queria traçar essa minha apresentação. Então, é necessário a ciência. Obviamente, como eu estava falando, o capitalismo necessita a ciência para produzir mais tecnologia. Mas, em dois viés distintos. Por exemplo, é uma ciência que é cooperativa,
por exemplo, existem grupos de pesquisa, grupos de trabalhos que se cooperam, seja nacionalmente, dentro da instituição, seja internacionalmente, ou são grupos de pesquisa ou professores internamente que concorrem entre si. Obviamente, o que a gente tem visto é com a força do governo que faz o serviço, né, tá aqui, seja independente dos partidos que estão por aí, os governos têm praticado a política corrente, que é a capitalista, e vem trazendo o quê forçosamente para dentro das universidades e instituições de pesquisa? Exatamente a proliferação da concorrência, com o espírito capitalista. Quanto o capitalismo necessita da concorrência, a concorrência que faz com que os produtos sejam melhores, que se vendam mais, e a qualidade no perfil capitalista vem da concorrência, mas não da cooperação. Então, por exemplo, várias questões sociais estão fora dessa visão científica, simplesmente pelo caráter competitivo, né? Então, se você for fazer, por exemplo, a área da educação, você precisa, de repente, fazer provas e fazer com que um aluno concorra com o outro, veja qual é a nota melhor, e não consiga fazer uma escola. Engraçado que o Brasil, por exemplo, usa muito o nome do Paulo Freire, né? O NB aqui usa. Mas se você for ver do que o Paulo Freire escreveu, do que acontece de fato, né? O Paulo Freire não tem condições de ser competitivo, né? Uma educação competitiva, mas na prática que a gente vê, não é isso, né? Não só a educação para os alunos, como as pessoas que fazem pesquisa sobre educação competindo entre si, né? Então, a instalação da competição é fundamental, né? Da concorrência. Outro ponto de vista capitalista fundamental é a desculpa, eu vou ter uma dificuldade, compartimentalização de tudo. Cada um vai cuidar sua caixinha. Cada vez essa caixinha é mais microscópica, né? Então você vira o especialista do especialista do especialista, que 3, 4 pessoas do mundo conseguem falar sobre aquilo, daquele negócio. Mas se você trocar para caixinha, 2 caixinhas para o lado, já não tem ideia do que acontece. Então você fica altamente especializado, altamente qualificado, mas para aquilo. E não mais para assuntos genéricos. E outro ponto de vista fundamental é ser acrítico, né? Quer dizer, podemos fazer a melhor televisão, melhor pesquisa na área de física quântica, mas falar sobre aquilo que eu faço, jamais, né? Para que, não estou nem falando assim, para que serve, né? Qual é o contexto daquela pesquisa dentro de um âmbito maior? Isso não cabe na universidade. Não sei se vocês percebem, cada vez mais isso é um lugar que não existe na universidade, no centro de pesquisa. Isso passa a ser quase intolerado, né? Na verdade, quem fala isso já está falando de generalidades, né? Então, por exemplo, qual o sentido, inclusive, rompendo com o caráter da universidade, que é o tripé pesquisa, ensino e extensão, né? Exatamente você compatibilizar em setores e você não tratar. Então, como eu estava dizendo, o governo é o porta-voz oficial aí dos mega empreendedores dentro da sociedade para exatamente gerenciar essa crise, gerenciar a produção interna, o país, e porque é o governo que propõe leis e controla todo o aparato oficial. Nesse sentido, a gente teve, por exemplo, a greve do ano passado, uma greve histórica. Veja bem, tinham 2 pontos na greve, não mais, 2 pontos: condições de trabalho e carreira docente. Condições de trabalho e carreira docente. Condições de trabalho significa o seguinte: a gente expande, teve uma expansão, né, inegável, uma certa expansão. For lembrado, o Fernando Henrique também teve um tanto de expansão, se for ver numericamente. Mas houve uma expansão. Só que se você for ver
nos campi abertos, novos, os IFES é o exemplo mais claro disso, abre, mas é um professor para 50 milhões de alunos, né? Sem cadeira, sem... Mas isso não é só ver os dados, quer dizer, o governo começa o Reúne falando o seguinte, a gente vai dobrar o número de alunos nas instituições federais, dobrar. Está escrito no governo, no projeto do governo. Só que dobrou o número de professores, o espaço físico até aumentou, mas dobrou, né? E dobrou o número de alunos. Isso é um dado concreto, né? Então, mas o governo, que nem eu estava falando, não vem só para fazer mais com menos, né? Que é o lema clássico do capitalismo, né? E principalmente o neoliberal, mais com menos. Podemos sempre fazer. Ele vem também para romper, trazer essa lógica capitalista para dentro, no caso das universidades, é o que a gente está discutindo. Por exemplo, a carreira, de imediato, não obrigatoriamente traz aumento salarial. Certamente o ANDES, né, eu acho que o Sinasef a gente teria, né, conversaria, mas até aceitaria não ter grandes conquistas salariais se tivesse uma carreira decente. Mas a carreira vem em nome do PROIFES, né, que é o sindicato pelego do governo, em nome diretamente do governo e das áreas empresariais e de grandes setores das universidades, várias, né, reitorias, administrações. Exatamente com a carreira você exatamente rompe, né? O que você faz? Você faz steps, você faz bloqueios na carreira. Quer dizer, você só pode transpassar de adjunto para associado aqueles que têm um mérito. Aqueles titulares ainda, então. Mas qual que são os méritos? Essa que é a questão. E o pior, ele faz um grande step, assim, o ganho salarial é imenso. Então é para manter uma grande quantidade de professores num patamar, né, de peão, né, salários baixos, economizar dinheiro, e só alguns iluminados podem subir. Aí a questão é, esses iluminados, será que sobem eles sobem por qualidade? É exatamente porque eles são realmente as pessoas mais iluminadas dentro das universidades ou aquelas que competem dentro da universidade e competem melhor? O que a gente está vendo dentro das universidades é cada vez uma atrocidade entre colegas. A gente está no departamento, às vezes chama de colega, mas, na verdade, se olha para ele... Por exemplo, o titular tem um número fixo dentro da carreira, botaram assim, tem que ter um número fixo de titular. Então você entra sabendo que você não vai ser, todo mundo não vai ser titular. Você olha para o teu colega aqui do lado, ó, eu e ele, somos aqueles que vamos disputar lá, daqui a alguns anos, o cargo de titular. É o espírito cooperativo que a gente vai atuar ou é aquele competitivo que assim que dá, eu passo a rasteira nele? Sabendo que entre nós só alguns que vão, né? Então, o espírito, veja bem, numa questão de carreira. A carreira traz para o professor universitário, né, o ditame de como que ele vai produzir a sua vida lá dentro. E a universidade, o governo, traz esse espírito competitivo nisso. Outro projeto é o modo de financiamento, né? Então, como que são financiados? Por exemplo, começando pelas fundações, né? Os malditas fundações, que trazem dinheiro privado, na verdade sempre é dinheiro público, né? Transformado em privado, só que com rótulo de privado. E aí no privado faz-se o que quer, né? Ou seja, para os amigos tudo e para os que não, menos amigos, nada, né? Então, as fundações não só, todas elas, por não ter controle público exatamente, né, ser uma instituição à parte, eles fazem, em geral, um grande privilegiamento a algumas áreas e setores e pessoas em detrimento de outros.
E, na verdade, faz o quê? Uma grande disputa por esses... Você está entre o rol dos amigos das fundações, né? Porque, na verdade, quem vai ter o dinheiro e aonde que você vai poder financiar o teu projeto, a tua pesquisa. Outras são as agências de fomento. E quando a gente fala de agência de fomento, que é diretamente verba pública, daqui a pouco eu comento sobre isso, né? Tem as empresas tipos estatais, né? Então o governo acaba de abrir a Embrap esse ano, né? Para exatamente trazer a visão empresarial, né? Quer dizer, o governo põe dinheiro não mais nas universidades, pela Embrap, né? Pelas empresas privadas com direito privado. Como que é a EBSER? A EBSER vem aqui e para a área da saúde é uma desgraça isso daí. Porque a EBSER não só gerencia, teoricamente, as universidades, né? Os RUs, os HUs, os hospitais universitários, mas como quem é da área de saúde, e às vezes saúde não é só médico, é importante lembrar que saúde também é fisioterapeuta, também é farmácia, mas também é assistente social, também são outras áreas que atuam, né, na área médica. Essa empresa, ditada aqui por Brasília, por Brasil inteiro, vai gerir o hospital universitário e indiretamente vai gerir toda a malha didática desses alunos. Quer dizer, você vai poder participar e atuar no hospital universitário, que é, teoricamente, o hospital universitário onde você está formando os alunos, se você tiver ou não um acordo com a empresa EBSER. E não passa mais a discussão, né, da importância didática de algum curso na questão da universidade, do departamento, mas sim pela empresa. Então é a mão do governo diretamente atuando. E essa mão também vem pela flexibilização. Por exemplo, a EBSER, a Embrap eu não tenho muita certeza, mas a EBSER que contrata os funcionários já é em CLT. Não é mais concurso público. Eles falam que é tudo a mesma coisa, mas não é, é processo seletivo. E contratado em CLT, não é mais funcionário público, podendo ser mandado embora ao bel prazer, né, de quem está lá. Quando discutiu carreira, por exemplo, a primeira coisa a ser atacada e destruída foi o DE, a dedicação exclusiva, que é tão cara para nós, né? Por quê? Exatamente porque permite agora aos professores que ganham salário público a fazer acordos e negociados e a colaborar com instituições privadas, fazer pesquisa para empresas privadas, obviamente usando laboratório, a estrutura, o salário pago publicamente. Então é fundamental destruir o DE. As licitações, várias flexibilizações que o governo vem atuando. As licitações são importantes porque é um lugar onde que tem as roubalheiras, né? Aqui a UNB é o exemplo de onde as fundações e as licitações foram, né? A falta de licitação foi o antro da fraudulagem, né? Inclusive vários sendo inocentados aí pela justiça, mas lembre-se que na verdade poucos foram julgados pelo mérito, eles conseguem não ser inocentados não pelo mérito, é por algum problema jurídico que atrasou, não sei o que, fez alguma coisa errada, eles conseguem sempre, quem tem dinheiro, quem tem poder, se safar, né? Nunca analisar o mérito. Mas dentro do espírito capitalista, talvez a coisa que mais tenha força, que mais atua na questão competitiva, é a necessidade de classificação, né? Então, vem já desde o governo Fernando Henrique aquela lógica, né, neoliberal, que é a gente não precisa o Estado diretamente fazer as coisas, né? A iniciativa privada pode fazer. O que a gente precisa é controlar, né? Então fizeram as agências nacionais de petróleo, de não sei o quê, bem na visão neoliberal. Que esse governo continua e reforça. Por exemplo, para que serve como chama aquele fazer exame nacional, o Enem, o ENAD, né? Quer dizer, você resolve o problema de educação pública, ensino básico fundamental com o ENAD?
com o Enem, quer dizer, você faz, só fazer boas provas, aí você vai lá, o que que é? Você classifica as escolas, né? Os alunos são ruinzinhos, não sei o quê, aquelas escolas. Quer dizer, você não ataca, você não discute a questão pedagógica, educacional. Você não tem projeto. O governo não tem, o governo anterior também não tinha projeto educacional. Mas sim, você faz índices e mais índices, porque você tem que botar na lógica competitiva, entre aluno por aluno, quem tirou melhor nota, depois ranqueia as escolas e tudo em privilégio das escolas privadas, né? Quanto mais ranking que você põe, mais... Quer dizer, quanto mais ranking você faz, mais... Não sei se vocês reparam, mas quanto mais ranking... Porque os rankings nunca são perfeitos, né? Mais os vamos dizer, fraudulentos conseguem se dar bem, né? Quer dizer, já tem universidade preparando o aluno para fazer o exame depois. Quer dizer, não precisa ter formação básica, né? Você vai estudar engenharia, você não precisa ser... Você tem que ver o que vai perguntar o exame e ensinar o aluno a se dar bem no exame. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo, é a realidade. Nas particulares primeiro, mas... Bom, é a lógica competitiva do capital invadindo as universidades e provavelmente cada vez mais também nas públicas. Outra questão, quando você faz em índice, você obviamente tem que quantificar, né? Ninguém mais pergunta a qualidade, você publica um artigo, faz uma pesquisa, o que você diz, o que você pensa, cada vez tem menos importância. Então, hoje em dia, por exemplo, vários dos meus colegas chegam assim e falam assim, e o teu currículo Lattes? Não importa muito a área, o que você fez, vai ver quanto artigo você publicou, em que lugar, e não sei o quê, mesmo que seja aquela pesquisa republicada, né, não sei o quê. Então, a quantificação e depois a disputa entre os grupos de pesquisa, entre os professores, porque aí você tem um currículo Lattes melhor que o outro, justifica você a ganhar mais bolsa. E no final das contas, se você... depende da área que cada um daqui alguns grupos de pesquisa, né, que eu, por exemplo, conheço, eles se sentem obrigados a entrar em todos os editais, todos, porque eles são os melhores dos melhores, né, como que não vai entrar? E eles ganham todos, e eles não sabem o que fazer com dinheiro. Literalmente não sabem o que fazer com dinheiro. Eles começam a inventar a história, porque eles são os melhores dos melhores, quem julga são os amigos dele, né? Nos comitês científicos, os julgadores são da própria... Né? O apadrinhamento, então, é cada vez maior. Você precisa, na universidade, nas pesquisas, cada vez ter mais bem relacionado. É uma disputa... sabe aquele Dallas, né? Não tinha aquele seriado Dallas, que você tem que estar sempre bem com os caras do poder, né? Quer dizer, você é mais ou menos na universidade, assim. Aquele cara é do comitê tal, tem que ser amiguinho dele. Se eu for arranjar briga... o que ele pensa? Minha ideia, a minha posição científica, às vezes, sobre minha pesquisa, não. Ele falou que abacaxi voa, abacaxi óbvio que voa, né? Não tem... Eu vou duvidar. Por quê? Porque você realmente fica sem bolsa. Se você vai brigar, discutir, ter ideia diferente, às vezes na pesquisa, sobre um assunto específico, você nunca... E aí, os novos professores são os que mais sofrem, né? Porque você não consegue ter ideias novas, nunca. Você rapidamente entra, quando os departamentos têm uma certa estrutura de pesquisa, você tem que entrar em algum dos grupinhos. Tem o que se matam, né? Que eu falei, se matam entre eles, você tem que escolher algum grupinho desses e entrar, né, na saia de um deles. Se você, né, se apadrinhar bem nesse grupo, aí o cara bate nas costas e diz, então você pode ir subindo aqui comigo, eu te ajudo, faço um projeto, você pega um pedaço da minha verba, não sei o quê. Mas não discorde de mim, né? Eu sou o chefe aqui, você entendeu? Porque quando eu morrer, talvez, né? Mas enquanto não morrer, estamos aqui. E aí, queria, na verdade, uma grande novela, né? Uma disputa, aí depois um trai o outro e tal. E a questão científica mesmo é o último dos pontos, o último das questões. Bom,
caminhando para o final, uma visão que enquadra perfeitamente no positivismo, né? Na visão acrítica. Tudo que o capitalismo, que eu comecei a falar, deseja, espera. A gente, na verdade, é muito útil ao capitalismo, né? Porque, obviamente, se você vai fazer uma pesquisa crítica, não dá para você fazer uma pesquisa crítica, tendo um apadrinhado, né? Um coronel da pesquisa. Como você vai fazer uma pesquisa crítica? Qualquer que área. Você vai ter uma análise crítica. Você vai sair daquele compartimento, daquela caixinha e olhar um pouquinho as caixinhas do lado e fazer uma análise, qualquer que seja, sobre as demais áreas, situar a tua área com as demais, olhar a ciência, olhar a questão humana, né, os cientistas, a epistemologia de qualquer área, sem ser dar louros, né? Às vezes as críticas vêm... não são estruturais, né? São críticas assim, comentando. Então, como que a gente vê os professores, em particular os pesquisadores no Brasil, principalmente cada vez pior? Sem tempo, né? Excesso de trabalho. Você cada vez tem menos tempo de ler qualquer coisa que importa. Você, que nem eu falei, você só sabe ler e só tem tempo para estudar aquilo da sua área, daquele seu ponto, porque você tem que imediatamente... E aí você fala assim, então para fazer pesquisa naquela tua área, cada vez mais a gente está gastando tempo o quê? Fazendo relatório, fazendo projetos, fazendo justificativas, coisas burocráticas, né? Que faz parte da trama toda. Você ter gasto de tempo, não ter tempo, não poder ler alguma coisa que seja minimamente esclarecedora, né, que você escolha, que possa abrir a tua mente e discutir alguma coisa mais ampla. De um certo modo, além, né, que eu estou comentando, além disso, um quadro de adoecimento, nós, né, na área de um adoecimento que não se fala, né? Não só de suicídio diretamente, mas com adoecimento diretamente com problemas psicológicos, mas às vezes não psicológicos, né? Problemas hepáticos e problemas, né, de saúde de modo geral, muito grande, acentuado. Quer dizer, cada vez aquele faz mais com menos, né? Mas esse mais, será que seria mais em qualidade? Quer dizer, cientificamente, a humanidade tem caminhado para uma qualidade superior de pesquisa, porque a quantidade de pessoas que trabalham em ciência agora é cada vez maior, né? Teoricamente, a estrutura, você vê os prédios, melhor. Mas é em qualidade ou em quantidade? A quantidade de coisas que a gente tem feito, né? Bem naquele espírito capitalista, né? Que quando você vai fazer um aparelho celular novo, você precisa de mais, né? Mas você não precisa para que você pensar para que serve aquele aparelho celular, né? Não é para pensar, não é para servir. Você tem que construir uma melhoradinha. Agora isso aqui faz qual é o avanço de uma versão para outra. Então sempre tem aqueles monte de firulas. E os relatórios, essas coisas, um controle, né? Porque também precisa, porque quando você faz os relatórios e projetos, e quando a gente comentou, a carreira com controle desgraçado, né? Cada step você tem que ter um controle imenso para você não poder subir mais. Cada vez mais estão te vigiando, analisando você e vendo que você está ou não está apto para avançar. É um controle sobre a mente, o pensamento de cada um de nós. Então, para isso, o que eu queria terminar é falando que qualidade que é essa, que ciência que é essa que a gente está fazendo. A gente avança para uma ciência, vamos dizer, humanística, porque, querendo ou não, a questão científica, a nossa sociedade, não só ocidental, né, avança. Quer dizer, eu fico imaginando se Pitágoras, num dia que fez, né, que é matemático, o teorema de Pitágoras, ele foi pensar assim, deixa eu ver quanto dinheiro eu vou ganhar com esse teorema. Né, o Sócrates escreveu lá alguma coisa, eu falo, não, né, eu vou ganhar. Quer dizer, você precisa ganhar, você precisa competir para fazer pesquisa, é isso que a gente está... Esse é o caminho que a gente vai? Será que isso produz para a gente realmente uma sociedade melhor?
Será que a gente caminha? Ou a gente... Às vezes, uma imagem que a gente pode ter, que nem eu falei, o avanço, o capitalismo impera, né, necessita de grandes avanços tecnológicos. Porque senão realmente a crise mata o capitalismo. Ele necessita expandir. Então, uma figura que talvez você possa imaginar, a gente está fazendo da humanidade vamos dizer, um robô enorme, com braços cada vez mais fortes. Quer dizer, um ser humano controlando alguma coisa, consegue fazer coisas inimagináveis há um século atrás. Move montanhas mesmo. Né? Não precisa falar só da bomba atômica, eu estou falando assim concretamente o tamanho e a força de algumas máquinas na mão do ser humano. Agora, então isso significa que ele tem uma capacidade cada vez maior de fazer muito mais, né? Agora tem uma cabeça que gere isso daqui. Será que essa cabeça desse monstro, assim, desse robô, acompanha? Ou seja, a gente consegue conversar sobre a sociedade o tanto quanto a gente está... A gente, não, de novo, não só com a bomba atômica, a gente é capaz de destruir a humanidade em milhões de vezes, né? Concretamente, por exemplo, a questão imediata da ecologia. A gente está se matando, né? O capitalismo, se seguir nesse ritmo de destruição do meio ambiente, a gente se mata. Aí a gente consegue, por outro lado, alguma análise um pouco de... que faça um contraponto com essa nossa capacidade de destruir a natureza. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, a gente caminha para o produtivismo, né, cada vez mais, em detrimento aí de uma certa independência intelectual, um certo trabalho intelectual, que foi da humanidade, né, que a nossa humanidade criou aí, em vários períodos, os grandes cientistas, né, que fizeram uma posição crítica. Na verdade, hoje a gente caminha mais para atuar nas mesmas teorias, na mesma visão do que, né, os outros. A gente não consegue mais criar uma teoria nova, e a gente meio segue o ditame do que vem estabelecido. Então é isso. Então. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou o professor Dirceu Hermann. Faço o curso junto com vocês, né? Sou professor de filosofia no campus Lusiânia, Instituto Federal de Goiás. Estou há 2 anos no Instituto Federal, agora, nesse mês de novembro. Hoje é dia, exatamente hoje, dia 21 de novembro de 2011. Deve ter um bolo depois, né? Eu vou falar primeiramente a partir de que lugar é a minha fala, né? Não me sinto autorizado de falar como está proposta para essa sessão, a fala Sinasef e representante do Andes. Tentamos articular com a DN, Sinasef. O William, infelizmente, está ocupado hoje, não está em Brasília, esteve na terça, né? E um outro coordenador, ex-coordenador do Sindicato Nacional, também não pôde estar presente. O professor Neder pediu para que eu falasse da experiência nos institutos federais e de como é uma percepção nossa do movimento sindical. Então, falo de uma experiência muito singular, pontual, e não me sinto autorizado de falar exatamente de um posicionamento do Sindicato Nacional Sinasef, né? Mas posso partilhar da luta que nos envolvemos no campus, desde as principais manifestações, movimentos grevistas, principalmente deste ano, e da nossa organização sindical num campus novo. Nosso campus tem 3 anos, vai fazer 4 anos em abril do ano que vem, em Lusiânia. E talvez essa experiência um pouco singular do nosso campus traduza um tanto quanto a experiência de tantos campi pelo país afora,
visto o recente amplo crescimento da rede federal dos institutos. E também pela participação minha também em algumas das plenas nacionais aqui em Brasília, e a gente escutando a avaliação dos representantes sindicais dos mais diversos locais do Brasil. Então, um pouco essa perspectiva de acompanhamento mais por fora da manifestação, da organização do movimento sindical da nossa rede. Eu também conheço um pouco do Andes, trabalhei na universidade em Jataí e participei de uma plena também em 2007, julho de 2007 foi em São Luís, no Maranhão. Então, tive uma participação também durante 8 anos que eu estive nas universidades, também como presidente de uma seção sindical do Andes na Universidade Federal de Goiás, campus Jataí. E agora, tendo participado já de um mandato da diretoria do Sinasef em Lusiânia, e a partir da fala do Klaus, sim, Sinasef e Andes partilham muitos das avaliações, posicionamentos ou de um campo político crítico, né, dentro de uma estrutura de mercado e que atravessa muito da dinâmica das universidades atualmente, né? E diria até assim, de uma captura gerencialista, né, por parte do Estado, via seus órgãos de fomento, né, e que atravessam nossas práticas acadêmicas diárias, né. Eu acho que sim, nesse sentido, nos institutos federais, a gente também tem essa avaliação muito crítica e incomodada da presença dessa prática gerencialista. E aí eu sigo minha fala agora, falando um pouco das condições de trabalho, principalmente. Talvez essa é uma questão que gera muita substância de mobilização dos professores hoje nos institutos federais, visto o recente ampla expansão da rede e uma série de questões que implicam as condições de trabalho, a infraestrutura, questões de maturidade do processo democrático, né, as questões relativas à gestão, às ingerências, né, uma série de questões que estão muito presentes nos institutos federais, né. Na quinta-feira da semana passada, a gente teve a fala, né, da Gilda, das professoras do Instituto Federal de Brasília, e a gente acompanhou um pouco algumas das questões que geram os embates acadêmico-políticos dentro dos institutos federais, né? Bom, e é isso então que eu quero também abordar um pouco, e por aí talvez a gente reflita também um pouco que política acadêmica, na minha avaliação, e depois abro para outros colegas aqui que também são da rede, como nós entendemos que atravessamentos, que dificuldades ou que perspectivas isso pode estar nos trazendo, né? Bom, primeira questão, por exemplo, no nosso campus, e também ouvindo a fala de vários outros colegas Brasil afora, nas plenas, né, são as questões relativas à infraestrutura mesmo física, condições de laboratório, né, dessas estruturas de trabalho que são enfrentadas pela expansão da rede atualmente e que tem impacto sobre a possibilidade de realização de pesquisa, e essa é uma queixa muito recorrente de vários professores que estão na rede federal e visualizam no seu cotidiano, muitas vezes apenas o exercício do ensino e vislumbram de forma muito distanciada ainda o exercício da prática de pesquisa, do engajamento em projetos de extensão nos institutos federais.
E uma das questões também, além da infraestrutura, é a condição de trabalho, o problema da alta carga hora de trabalho em sala de aula, né? 20 horas semanais em sala de aula, 22 horas semanais em sala de aula. A média, mais ou menos, está aí 14, 16 horas em sala de aula. Se a gente pensar que na universidade há um esforço para que isso seja algo em torno de 8 horas em sala de aula, a 12, né? Nos institutos nós temos essa realidade diferente de uma carga elevada em sala de aula, e o desafio desse ensino se dá em múltiplos níveis e modalidades de ensino, que também gera uma série de atravessamentos e questionamentos quanto a uma questão que já veio à tona na fala sobre os institutos na semana passada, sobre qual é, então, a identidade dos institutos federais, né? Eles oferecem um ensino ensino técnico integrado ao nível médio, o ensino técnico subsequente ao nível médio, o ProEja, o ensino superior em cursos de bacharelado, licenciatura, e também o forte movimento, e aí eu gostaria de colocar isso um pouco mais à frente na minha fala, a questão da oferta do ensino de nível de pós-graduação, né? Que também mobiliza muitos professores na rede federal que imaginam poder se realizar na rede na medida que puderem reproduzir algumas das práticas próprias de universidades. E nem sempre são as melhores práticas a serem reproduzidas, se a gente pensar um pouco da forte captura dos programas de pós-graduação pela perspectiva produtivista estabelecida pela CAPES, né, pelos modelos, né, de ranking de produção muitas vezes presentes, né, e atravessam as universidades, né. E toda a fala sua, Klaus, sobre um clima de disputa, né, que se gera no ambiente acadêmico, né. E os que não vislumbram essa possibilidade geram outro problema do processo muito passageiro de professores nos institutos federais, principalmente em campos que muitas vezes estão fora das capitais, visto que a rede federal de institutos, ela gera uma capilaridade muito maior, está presente muito mais no interior do país, em diversas cidades, citando Goiás, né? Nós temos 10, vão realizar-se 15 campos, né? Desde Jataí, Tumbiara, Anápolis, aqui no entorno, 5 campi, Formosa, Lusiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso, Novo Gama, Uruaçu, que fica mais aí para o norte, né? E mais distante ainda de uma capital, onde às vezes os professores que vão para lá como graduados, especialistas ou mestres, têm mais dificuldades para um processo de qualificação, e isso gera muitas vezes uma posição do docente de imaginar que isso é um step, né? Porque eu gostaria mesmo, algum dia, fazer um concurso numa universidade, trabalhar numa universidade, né? Então, essa flutuação muito fortemente presente de professores que circulam nos campos, né? É uma das dificuldades que impacta construir um projeto de médio e longo prazo para amadurecer de forma orgânica o ensino, a pesquisa e extensão num campus, né? Então, isso são desafios que nós identificamos nas falas de nós, todos, colegas, e outras falas país afora, né? Quanto ao processo democrático nas instituições, a gente ouviu em vários campos no norte, né, do país, Mato Grosso, se não me ocorre também, numa das sessões da Plena Nacional,
as práticas mesmo de clientelismo, de favorecimento pessoal, né, de pouco amadurecimento com processos democráticos dentro das instituições, assédio moral, o problema das condições de trabalho novamente, da insalubridade de vários professores que trabalham em ambientes insalubres e não têm isso garantido como um direito do trabalhador, né? O problema da regulamentação das atividades docentes, né, que gera muitas vezes pressões por parte de direções ou reitorias e pró-reitorias sobre a carga de trabalho dos professores dentro dos institutos, né? Então isso é uma queixa mais ou menos ampla da rede a partir dessa expansão grande que aconteceu nos últimos 5 anos, né, principalmente numeraria mais ou menos esse lapso temporal. Problemas de progressão, né, dificuldade, né, por exemplo, nos institutos nós temos a primeira progressão horizontal num prazo de 18 meses. Nós temos colegas que têm 30 meses no campus, mas por conta da comissão que agora começa a se estruturar para avaliar esses processos, eles não alcançaram ainda essa progressão, mesmo que o prometido seja que isso seja retroativo depois a esse tempo que ele já está na instituição. Mas isso mostra todo um conjunto, né, de desafios que vão se pondo a partir dessa expansão que a rede identificou recentemente, né? Bom, isso relativo a essas condições de trabalho, isso mobilizou muito fortemente a greve desse ano dos institutos federais, né? Oi? Desculpa, 2012. Mobilizou muito fortemente a greve nacional, nós tivemos uma presença muito grande, juntamente com o Andes também, né? Foi uma greve bastante alongada e muito em parceria, né? Muitas avaliações e discussões foram feitas conjuntamente entre não só docentes, mas também técnicos administrativos. É uma característica também do nosso sindicato de filiar essas duas categorias e os desafios dessas duas categorias. Gera uma força muito grande de mobilização, mas gera também desafios, visto que muitas situações têm demandas, especificidades distintas, né? Os técnicos administrativos têm suas demandas, né? E uma das críticas, e nisso eu reproduzo uma fala do William, que é um dos coordenadores nacionais, que em muitos institutos ainda se fazem concursos de auxiliar administrativo em vez de assistente administrativo, e as funções praticamente são as mesmas no seu ofício dentro dos institutos, mas o salário é significativamente diferente, né? O auxiliar administrativo é para quem tem o ensino fundamental e o assistente administrativo quem tem o ensino médio, né? Então, isso também está ainda muito presente nos institutos federais. Isso já é uma luta muito longa do sindicato, né? Bom, uma fala agora um pouco diferente dessa questão da estrutura e das condições de trabalho, remete muito a uma percepção muito pessoal, não sei, depois os outros colegas podem falar como vocês o veem. Eu já fiz uma menção logo antes, quando eu falava da tentativa de muitos professores imaginarem a reprodução de uma condição de trabalho nos institutos daquela presente nas universidades, né? E essa captura dos institutos pelos modelos universitários, até que ponto isso contribui, né, para gerar uma identidade ou construir uma perspectiva do que devam ser os institutos federais, né? Eu digo mais especificamente a ideia de que muitos professores, doutores, imaginam dedicar-se plenamente a programas de mestrado dentro dos institutos. Como que fica, então, posicionada a questão do Instituto Federal relativamente ao ensino de nível médio, né, o ProEja, a graduação, né? Será que se essa perspectiva, né, que seduz muitos
dos docentes é interessante para os institutos federais, ou deve ser outra perspectiva, outro desafio que a rede federal tecnológica deva trilhar, né? Então, essa é uma questão dentro da nossa discussão do simpósio CTS, se este mesmo é o caminho mais sensato de ser trilhado, né? Nós tivemos ontem no nosso campus uma discussão sobre o Plan4, que agora saiu agora em outubro, né? Esse Plan4 da CAPES, que é um planejamento de formação de quadros docentes, o pró-doutoral, que visa estimular a formação de quadros docentes doutores, por meio do estímulo por bolsas, R$ 2.200 a bolsa, né, durante o período em que está em doutoramento, mais auxílio moradia, e os nossos institutos, então, também estão aí construindo esse apressadíssimo planejamento, né, de outubro até quarta-feira de semana que vem, ele deve ser enviado à CAPES, e nós no campus tivemos 2 de novembro, né? Tivemos meia semana para pensar alguma coisa, para a gente pensar uma série de atividades de ensino, pesquisa, extensão, inclusive projetando para a possível oferta de programas de pós-graduação. E como, ao mostrar essas metas que queremos atingir durante os próximos 5 anos, como então nós merecemos participar desse plano de formação de quadros docentes, né? E acho importante a discussão de uma política de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que toda essa discussão é importante, eu acho que isso é muito bem posto, eu acho que provocar essa discussão, mas essa necessidade, eventualmente, de nós estarmos demarcados por construirmos programas de pós-graduação nos institutos, de que modo isso é capturado, como isso gera desafios para os outros níveis de ensino, né? Isso são questões complicadas, e até que ponto nós damos conta, né, de trilhar caminhos, considerando aquilo que eu comentei antes, dessa flutuação muito grande de docentes nos institutos, muitos que são doutores acabam depois não ficando, fazem concurso em outros lugares, as universidades acabam sendo mais chamarizes, principalmente daqueles docentes que estão em campi do interior, né? A gente ouviu a colega nossa do IFB comentando de doutores que imaginam difícil trabalhar num campus da estrutural, né? Então, imagina em outros campos do interior do país nosso, né? Então, isso gera uma série de desafios. Uma outra questão, portanto, seguir essa trilha das universidades, né? Como que isso gera desafios para nossa avaliação, nossa reflexão, das condições de trabalho, do que é a identidade dos institutos federais. Eu acho que abre uma série de questões e debates necessários a serem melhor pensados, né? Outra é a forte provocação constante dos institutos federais por meio dos programas, né, de governo, né? Bolsa Formação, Pronatec, programas Mulheres 1000, né? Então, esses programas geralmente se avizinham muito facilmente sobre as práticas acadêmicas que os institutos, então, devem percorrer. Então, a gente fica, além de ensino médio, proeja, subsequente, graduação, pós-graduação, o conjunto desses programas também são, muitas vezes, cargas nossas, né? Então, isso gera uma multiplicidade, uma diversidade de atividades que realmente gera nos colegas uma grande interrogação sobre qual é o papel, qual é a identidade, qual o caminho que deve ser trilhada pelos institutos federais, né? Então, acho que isso são questões que remetem também àquela, além da burocracia toda, né,
um trabalho que um autor recente, não me recordo o nome, chama de um fluxo tensionado, né? Esse acionamento de múltiplas atividades a que estamos acionados e não temos tempo para o exercício, né, da reflexão mais atenta ao que efetivamente estamos fazendo nas instituições, né? É um estar ligado na tomada, né, no 360 e numa ação constante, né, de realização e sem uma necessária reflexão que deveria estar acompanhada, né? E que gera também, do ponto de vista da avaliação sindical, né, uma diversidade de subcategorias docentes, porque por Bolsa Formação, Pronatec, gera remuneração das aulas que o professor dá dentro dos institutos, né? Então, gera outros cargos, né, coordenadores do Bolsa Formação, do Pronatec, né, e que tem remunerações importantes, né? Um coordenador de Bolsa Formação num campus como Lusiânia gera uma remuneração extra de R$3.000, né? Então, isso seduz o corpo docente a essas múltiplas funções, trabalhos remunerados nos institutos que vão criando, minando, né, o corpo docente em torno da luta de uma melhora da carreira docente, na medida que ele vai fazendo esse tipo de pagamentos dos professores, né? E horas-aulas de R$50, né, que ele dê no Pronatec, e ele aumenta facilmente sua carga de 14, 16 para 25, 30 horas semanais, né? E aí, mais uma vez, se ele já reclamava antes das 14 e 16, agora ele não reclama tanto, porque essas outras 14 e 16 são remuneradas, né? Mas ele, mais uma vez, não se engaja em projetos de pesquisa e extensão, e isso vai novamente comprometendo a condição de tempo necessário que esse professor deveria ter para refletir sobre a sua atividade acadêmica, né? Então, nesse sentido, a educação científica e tecnológica nos institutos federais fica refém desses programas de governo que vão tomando conta dos institutos e esses múltiplos desafios que isso gera para as instituições, né? Então, eu acho que do ponto de vista do que é o meu contato com os institutos federais, estando 2 anos nos institutos federais, participando de algumas plenas nacionais e também do nosso sindicato local, é mais ou menos isso que eu pude trazer, né, para essa fala de hoje, e eu acho que a abertura para o debate pode ajudar na reflexão sobre algumas dessas questões. Então, muito obrigado. Pessoal, agradeço muito a participação do professor Klaus, professor Dirceu. E também diretor do Andes na Regional Planalto aqui. O Andes é nacional, né, como Sinasef. Aí a gente faz parte da direção nacional. Mas é responsável pela regional aqui. Em particular, eu estive em Jataí, porque eu achei legal. Né, que comentei aqui com o Dirceu há pouco tempo atrás, exatamente no encontro lá, exatamente para auxiliar lá. A DICAG tinha acabado de eleger uma nova diretoria, né, da posse, né, do Fernando, exatamente. Nossa, agora esqueci o nome, mas Elga e direito, que estão mas já não lembro muito bem a ordem, mas foi tocada na questão da democratização dos IES, né? Gostaria de lembrar que a democratização é ter uma lei de um finado muito camarada, que era o Paulo Renato, que era, na verdade, o candidato do FHC, entre ele e o Serra, para sucedê-lo, né, depois dos 8 anos dele. E o Paulo Renato deixou aí
de presente uma lei que diz que não pode ter eleição direta, como que, né, eleição para reitor, não só isso, como qualquer tipo de escolha, 70% obrigatoriamente dos votos tem que corresponder aos docentes, aos professores somente. 70%. Não só isso, com qualquer instância de decisão de poder nas universidades, o quórum de professores votantes tem que ser de 70%. Passado aí... e não só isso, como a escolha, depois de... o reitor, no caso, depois de escolhido na universidade, se envia uma lista tríplice e quem escolhe, na verdade, é o presidente, na pessoa do ministro, né? É a nomeação do presidente, mas é a indicação do ministro da Educação. E passado aí mais de 10 anos, essa lei também não foi revogada. Simples, né, com toda a base de aliados, nem se discutiu revogar uma lei dessa. Mostrando que a questão da democratização é muito séria, né? Não é, na verdade, é uma intenção, né? É o contrário da intenção do governo. Não abriu nenhuma ação concreta visando a democratização da universidade, né? Então tem que ter claro que a gente não tem aqui na universidade liberdade de fazer as coisas. Na verdade, a gente está numa égide, né, de alguns governos, e esses governos ditam, e aí a gente faz o que é possível dentro dessa... Quer dizer, a gente não está numa ilha separada do contexto nacional e mundial, e aí as disputas internas são bem fortemente mediadas aí pelo governo, claramente mediadas. E que nem eu tentei mostrar aí, que eu acho que fica mais difícil a análise se achar que as coisas são apolíticas, no sentido... né, esqueceram da lei, né, não esqueceram de revogar. Né, assim, se não tem um caráter político, assim, a questão da carreira, porque acharam melhor, assim. Não, se escolhe uma carreira em vez de outra, tem uma conotação política clara. Né? E aí, talvez já respondendo, quer dizer, essa conotação política não dá tempo aos professores. Não dá tempo aos professores. É não formar. Então, aí, o Sadia, que nosso colega aqui também, amigo nosso, ele diz uma frase assim, que em política, nada é sem querer. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante. Em política, nada é sem querer. Porque fica parecendo que essas coisas acontecem, cai disco voador, tudo é por acaso, não tem... Inclusive, brinco, né? Alguns anos atrás eu comentava assim, eu tenho conta no Gmail, não estou falando assim. Mas eu falo, a gente está sendo monitorado pelos Estados Unidos. Não acha que não estamos sendo monitorados. Né? Ah, mas você é doido, você acha que com essa coisa da conspiração, você acha que... né? Agora está provado que eles monitoram milhares de moradores de vários planetas do mundo, né? A gente que tinha, né? Você acha que é de conspiração? Você acha que eles criam essas coisas para nada? Então, acho que nada é por acaso, assim. Aí a gente... E aí tem que ver para onde cada um está apontando, né? O Dirceu, na fala dele, depois os colegas também, falaram de vários programas, né? Alguns que eu nem conheço, né? Outros, claro, que a gente já conhece há muito tempo. Mas uma quantidade infindável de programas. A grande maioria delas remuneradas, né? Como foi bem destacado. Aí você dá aula. Aí, com coordenadores, também remunerados e mais. Muito parecido com o banco, né? Aí, coordenadores que têm avaliações, têm controles. Né? Quer dizer, lembrando que para fazer muitas atividades que fazem parte obrigatória do nosso serviço. A gente deveria estar fazendo isso sem nada. Mas dentro da nossa carga didática, né? Dentro do nosso programa dividido para todos os professores. Então são extras, né? Extras. Com controle, né? Quer dizer que se você muito parecido com o banco, muito parecido com nossa secretária aqui no departamento, né? Que tem comissão gratificada, então não pode fazer greve. Porque faz greve, comissão gratificada é a primeira que dança, né?
No banco é assim também, que é 80% aí, não sei qual. Mas quase tudo é comissão. Aí você faz isso, você não pode, porque aí você vai perder a tua comissão gratificada. O salário mesmo, você vai ver, né? E o que querem fazer com nós, né? Se olhar nosso salário base, quanto que é? É uma merreca, né? E aí vem com esses outros, porque, por exemplo, uma coisa da carreira, não deixaram incluir como salário. Não é salário, quer dizer, você, por exemplo, atuar, quem tem doutorado, mestrado, entra, mas não como salário, entra como remuneração, porque o governo pode, a qualquer momento, tirar. Vai falar que não, pode, que sim, né? A dedicação exclusiva também não está, e assim por diante. A greve teve por isso que lembremos uma coisa, das primeiras coisas que o Andes defendeu, né, defende há anos, né, é a carreira única, viu? E carreira única com os docentes dos IFES aí. Inclusive para não criar essa competição. Na verdade, o maior problema, né, que está falando de interiorização, essas questões, eu acredito. Outro dia a gente estava falando com né, nessa questão sindical, né, a gente tem contato com várias pessoas, a gente estava falando com inclusive era vice-presidente da Procuradoria-Geral, a Débora Duprat, que agora trocou, né? Aquela que o procurador lá mandou ela embora no final, lá. Esqueci o nome do procurador. Gerdau, não sei. Bem, aí ela estava questionando, uma das coisas é a questão, por exemplo, de juízes. Como que eu faço para colocar os juízes nas varas lá do interior, não sei o quê. Então, e aí, talvez precise. Então, o que a gente estava argumentando? Que a carreira é a carreira. Se você tem uma carreira com perspectiva de futuro, você fica em vários lugares. Exatamente, porque você entra no serviço público pensando na sua vida, não naquele imediato. Agora, se a tua carreira não lhe proporciona nenhum desvio, é óbvio, se você vai estar lá longe, falta de acesso, aqueles que estão nos maiores centros com mais acesso, podendo subir na carreira e você lá perdido na carreira, você vai querer vir para os grandes centros. A carreira faz exatamente as pessoas que não têm acesso não subirem, sem condições de trabalho. Então, realmente, centraliza tudo. Agora, a questão... o Dirceu também deu uma comentada, né, questão de pesquisa, ensino e extensão. Eu acho que isso aí devia valer como referencial. Isso é uma bandeira do Andes, né, colocada na Constituição. E eu acho que eu fosse vocês, eu manteria para os IFES também como sendo uma bandeira. Né, passou assim, independente da capilaridade. E então aí foi comentada a questão, né, que eu acho que o Reinaldo colocou, é da formação docente, né? A questão de pós-graduação. Eu acho que a fala do Dirceu é sintomática, né? Quer dizer, abrir centros de pós-graduações, abrir pós-graduação pode ser coisa boa, mas pode trazer, como é que você disse? Pode trazer o CAPES para dentro aqui dos IFES. Será que isso é bom? Né? Quer dizer, começa a competição. Mas veja como que é a lógica do negócio. Teoricamente, qual o problema de você fazer pesquisa? E é muito complicado fazer pesquisa sem pós-graduação, sem ter aluno, né? Você tem vínculo. Então, qual o problema de uma IFE fazer pesquisa e ter pós-graduação? A princípio nenhuma. Os alunos, todo mundo só tem a ganhar o IFE. Mas traz a lógica, qual lógica? Capitalista competitiva, que pode ser realmente um terror para vocês. Quer dizer, quase assim, falou em pesquisa, é falar em competição. Algo impressionante, como que já está embutido, né? A gente não tem... E aí, comenta né, na fala, acho que do Dirceu, não sei se eu captei, de viés, assim, uma leve passagem, assim. Quando você faz pesquisa, você estuda bomba atômica, você estuda câncer, né? As grandes químicas lá, super avançada, né? Os remédios mais mirabolantes. Agora, demanda social não é pesquisa, né?
se os IFES são o que tem de mais capilarizado no Brasil, as demandas sociais e locais, não é pesquisa. Veja como já está entranhado, né? Quer dizer, fazer pesquisa é abandonar os pobres à própria sorte, né? As demandas, qualquer demanda social é coisa menor. Agora, se você fizer uma fórmula, né, matemática maravilhosa ali, aí você está fazendo pesquisa do mundo, né? Se você, né, achar um produto químico novo que vai fazer uma madeira, né, mais duro e tecnológico, que presta, né, a questão tecnológica, construir mais produtos com menos e não sei o quê, aí você está fazendo pesquisa. Se você cuidar da saúde concreta, né, aí até tocando no passado negócio dos mais médicos, né, tomar um pouco cuidado, porque esses programas de governo são muito complicados para todos os lados, né? Mas com certeza que a gente pode dizer, nós, universidade, estamos formando uns médicos que é complicado, né? No mínimo complicado. Na verdade, eles às vezes não querem ir lá para o interior, não é só porque, né, problema de carreira, é porque ele quer fazer cirurgia plástica e ganhar uma fortuna nas dondocas, né? Ele quer cuidar do câncer daquele, né, fica famoso, aparecer na televisão. Agora vai cuidar da diarreia do menino lá. Vai cuidar né, da necessidade o que inclusive que vários países já trabalharam e têm resolvido. A gente não forma médico para isso. Médico não quer saber disso. Médico no Brasil está uma dificuldade de achar clínico geral. Ou, lembra aquele negócio da especialização? Você vai num médico, o cara cuida daquele negócio. Você tem uma coisinha do lado, não é comigo. Não tem nada a ver, né? Aquela doença, não, essa doença já não é minha especialidade. Então você tem que ir 20 médicos para tratar de repente uma coisa, porque você tem uma dor, você não sabe o que é, mas cada um vai olhar só para aquele negócio, né? Então, e a outra questão dessas grandes ciências aí no mundo, quando a gente fala pesquisa, logo a gente pensa, né, no químico, né, no biólogo. É uma ciência política também, né? Não sei se você percebe, né? Porque essa demanda social é político, né? Aí já não é pesquisa. Agora, se você fizer uma fórmula aqui maravilhosa, isso é apolítico, podemos fazer à vontade, né? É totalmente apolítico. Como se tivesse alguma coisa política, né? Como se fosse possível fazer ciência política. Como se pudesse fazer educação apolítica. Como se a nossa atuação na universidade ou nos IFES a nossa atuação é apolítica também. Como se fosse possível. Bom, então, na formação política que a Angelim coloca, eu vou ter um pouco, não questão da formação, mas eu acho que eu comecei a dizer que a gente está envolto aí a uma... A gente está dentro da sociedade, a universidade não é um ente separado, e tem todos os problemas da universidade. Então, dentro da universidade, se você encontra no governo, na família, ou em qualquer lugar, aquele que é corrupto, aquele que violência doméstica, qualquer coisa que você encontra dentro da universidade. Bastante violência doméstica na universidade. Você encontra de tudo. Não é um ente... Não tem... Ninguém estudou mais e sabe mais dentro da universidade. Ninguém é... Nada de especial, nada de especial. Então, nesse sentido, de modo geral, ela é conservadora. Porque a sociedade é conservadora. Porque ninguém nasce, né, com a visão... Nem digo socialista, né, com uma mínima preocupação social. Ninguém nasce. Então, ela é criada... Agora... Se, por um lado, temos na universidade grandes pensadores, muitos de esquerda, né, com uma visão social, isso acontece, por outro lado, tem toda uma estrutura governamental, né? Veja bem, eu falo de governo, não estou dizendo de um ou de outro partido, mas os partidos assumem essa característica, que o Estado brasileiro capitalista, ele de forma nenhuma tolera, vamos dizer assim,
romper com o capitalismo, vamos falar desse modo assim. Então aqui a gente está aqui para suprir o capitalismo. Então a universidade é feita para isso, a gente não pode ter uma ilusão que aqui a gente está em algum... Então, como estamos aqui para fazer esse capital crescer, que não falei, se não tem evolução tecnológica, o capitalismo morre. Então a gente está aqui para isso. Aí tem que ter educação, para isso precisa não sei o quê, tolera assim, algumas coisas, né? História, pode ensinar história. Mas, dentro da história, por exemplo, quem são as áreas de pesquisa mais avançadas, né, que conseguem mais recursos, avanços na arte, sei lá. Aqueles que cuidam de especialidade, né, coisinhas de um assunto, vamos estudar, não sei o quê. Qualquer um que tem uma visão um pouco mais abrangente tem uma dificuldade de atuação muito grande. Isso em quase em todas as áreas. Então, quer dizer, isso dificulta. E o governo diretamente tem, que a gente falou, não só na escolha do reitor, diretamente, mas quando faz todos esses programas, diretamente influi dentro da universidade. Então, eu acho que é uma luta complicada, é uma luta que devemos travar, né? E eu acho que não só a greve, como todos esses atos. Agora, eu não sou da área... Né, o Sindicato Nacional tem várias áreas, eu não sou da área, na verdade, nem de ciência e tecnologia, nem da área de educação, que tem os companheiros que são mais voltados a isso. Então, eu não posso falar assim, sobre alguns temas mais aprofundadamente, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que atrapalha, acaba por atrapalhar bastante a nossa luta, é uma peculiaridade que o Brasil vem passando, né? Eu imagino que alguns países na Europa, Estados Unidos não tenham ocorrido isso, é que a subida ao poder central de uma facção que algum dia se disse de esquerda, né? E trava essa bandeira, tem agora essa luta, né, dos presidiários, né, que está preso e tal, já foram realmente presos políticos e sofreram e essas coisas. E ainda uma certa, eu acho que a história nossa vai ter que dar uma... Vai demorar, né? A gente vai ter que limpar um pouco, ver quem que está, né, o que faz cada um. Mas certamente algumas coisas assim, a UNE é um exemplo das piores coisas que tem. Essa é a avaliação do ANDES como Sindicato Nacional. Então, essas lutas de atuação conjunta com a UNE, infelizmente a UNE está aqui, por exemplo, a greve dos professores apoiou no primeiro semana, depois imediatamente foi contra. A UNE trabalhou contra a greve dos professores. Por quê? Porque defende o governo, que está na mão do PCdoB, que instrumentaliza, com apoio de setores grandes do PT, instrumentaliza a UNE e faz um braço estudantil do governo. Aquela UNE de vários presidentes que vocês veem aí, que foram presos, que participaram da repressão, não existe mais. Concretamente não existe. Isso é um sonho, assim... Infelizmente não existe. Eles estão aqui para fazer o jogo do governo. Que é outro exemplo? A CUT. A CUT está aqui só para fazer o jogo do governo. A CUT não levanta mais uma bandeira, não faz uma luta. Quando de vez em quando, para fazer uma pequena briga com algum empresário, ela ainda faz uma grevezinha assim. Mas as grandes reivindicações... Lembra que a reforma da Previdência foi o primeiro ato do governo Lula com apoio da CUT. Com o apoio da CUT. A CUT está aqui para ser o braço sindical do PT e do governo, ou seja, para acabar com todo o movimento social que reivindica. Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. É claro que tem pessoas na CUT que ainda acham que não, esse que é o problema, né? Tem pessoas que acham que tem avanço, sei lá. E a gente está, né, tentando ver que isso aqui, a gente, ou bem, vai discutir, né, vamos dizer assim, mais amplamente, ou a gente vai ver pessoas realmente defendendo seus interesses. Claramente, com toda razão, eles têm ali sua visão, mas dificultam. E aí eu trato do CONAI, né, porque exatamente na esteira, né, desse caminho da educação,
tem a CONAI. Veja bem, o Andes sindicato, na época que eu não estava no Andes, o Andes foi protagonista de boa parte do capítulo da educação na Constituinte, na verdade não era Assembleia Constituinte, foi no Congresso Constituinte, e participou também bastante na área da saúde, onde tinha um movimento de saúde nacional muito forte. Lembra que nessa época o PT era oposição, né? Vários estavam até dentro do PT. Inclusive, né, várias pessoas do mundo inteiro falam que o SUS é um dos melhores programas de saúde que puderam ser inventados, né? A ideia, a programática do SUS é fantástica, mas cada vez dilapidada mais e mais. Quer dizer, por exemplo, só para citar, o governo faz um monte de acordos com as OS, que é Organizações Sociais. O que é? Privatizar, né? Privatizar por dentro. Você entrega para essas organizações sociais a obrigação do Estado, do SUS, de cuidar da educação, né? Acabei de falar do EBSER, privatizou. Não é mais o Estado cuidando, né? Você entrega para as empresas. A primeira linha, assim, EBSER, na lei, é empresa de direito privado, né? É função captar dinheiro para a saúde. Como que é captar dinheiro? Fazer acordo com os planos de saúde, né? Fazer acordo. Aí tem aqueles negócios, você tem hospital público, tem a porta dos... Você tem o plano de saúde, você tem uma portinha especial, aqui água, ar-condicionado. Se é Suzão, vai lá, ó, entra na fila, com dinheiro público, hospital público. Né? Então, um movimento de saúde muito forte, e a educação um pouco mais dividida, mas trabalhou. E o movimento de saúde fez uma Conferência Nacional de Saúde também, que tem realmente... Teve uns avanços, principalmente que era um outro governo, e com várias, realmente, avanços, discussão sobre saúde, fantástico. Agora, a educação, infelizmente, nunca se avançou nesse ponto. Nunca teve essa conferência nacional, o movimento de educação nunca teve essa unidade. Isso foi montado, então, esse CONAI, pelo governo, que teoricamente olhou a saúde, que tem realmente uma estrutura um pouco diferente, para fazer o CONAI, como se fosse parecido. Porém, é uma entidade totalmente governista. Totalmente governista. Aí isso é a nossa divergência da Angelim eterna, né? Não precisa ir longe, porque, veja bem, é só ver o relatório final do que saiu o PNE, do CONAI, ver do relatório que o governo mandou de fato e o que a base do governo está fazendo. É só ver isso. O que o PNE está virando? Não precisa, quer dizer, não é dados, né? Base do governo, o que está escrito, né? Por exemplo, que negócio é esse de dar royalties do petróleo para a educação? Antes era 100%, aí baixou para 75%. Mas que é isso? Quer dizer, isso vai salvar nossa educação? Primeiro que esses royalties do pré-sal é para não sei quantos anos. Mas mesmo que fosse para não sei quantos anos, aonde que está escrito que se entra um dinheiro de um lado, não vai sair do outro? Está dizendo lá que vai aumentar o dinheiro para a educação? É uma firula aquilo. Assim como a CPMF. No dia que entrou o dinheiro do CPMF para a saúde, ele saiu do outro lado igualzinho. Não tem nada de dinheiro novo, não existe. E o pior, eu acho que é conceitualmente. Você, veja bem, a indústria petrolífera é uma das responsáveis por metade das guerras, ou 2/3 das guerras do mundo. A Petrobras disputa e faz parte dessa disputa aí. É da coisa mais poluidoras e nojentas que existem no mundo. A gente não consegue sair desse lastro da matriz energética petróleo, que é, né, os minerais, como chama? Os fósseis. A gente não consegue para uma outra mais limpa. A gente continua poluindo, vamos nos matar por essa linha. Isso é o pior exemplo, e quer botar para a educação, como se fosse uma benesse.
A educação devia estar pensando em coisas melhores para o futuro da humanidade. Não voltado com esse tipo de... Isso é um erro conceitual, né? Você pega o que tem de mais podre do mundo, da indústria, para alimentar, teoricamente, uma educação boa, inclusiva, uma educação renovadora, uma educação minimamente consciente. É complicado, né? Bom, eu acho que eu falei demais. Tem alguns tópicos que eu não toquei, mas eu acho que o Dirceu com certeza vai tocar. Obrigado. Ok. Bom, eu vou comentar os posicionamentos, novamente não como uma posição, né, Sinasef, mas apenas do ponto de vista como eu acompanho, né? E essa pergunta, Eliseu, sobre a articulação dos estudantes com o sindicato, não tem efetivamente essa compreensão institucional da relação estabelecida. Eu sei que em algumas das plenas que eu participei do Sinasef, houve representantes dos estudantes para discutir a questão da greve, das estratégias. Oi? Isso. Que participou dessas discussões. Né? Rivaliza com a UNE, né? Então, mas eu não sei mais detalhes, né? Efetivamente não tenho essa compreensão, né? Mas você comenta aí um pouco do pensamento, se eu entendi bem, o posicionamento dos trabalhadores em instituições, em espaços de trabalho, também na educação, o pensamento de direita, o pensamento de esquerda, que tipo de acionamento político, né? O problema disso com a educação, né? Eu imagino que falta muito da formação política dentro das universidades, das instituições. Acho que isso é um problema complicadíssimo nos nossos tempos, né? A formação é de um valor como se ele fosse cristalizado, naturalizado, ou seja, a ideia que vigora nas universidades, que denota muito de excelência formativa, é a ideia de uma eficiência, de uma eficácia. Esse é um valor que tranquilamente parece se cristalizar, mas ainda pouco se tensiona, se problematiza a formação do estudante, seja em qualquer nível, para provocá-lo a pensar ou provocá-lo a agir dentro de um determinado contexto de mundo, de sociedade, que posicionamento político, ético ele assume, né? Eu lembro aqui que em alguns cursos em Jataí, quando eu trabalhava na UFG, em alguns tinha disciplinas de ética, né? Mas esse era um semestre de trabalho de ética, e em muitos outros espaços formativos você tem também um semestre, e principalmente as áreas profissionais, muitas vezes para uma normatização das categorias profissionais, ou seja, conhecer as normas das áreas profissionais, mas não leva efetivamente a um processo amplo, e não só do filósofo, mas de todo o conjunto dos professores a pensar uma formação ético-política do estudante, né? Eu acho que isso é uma das questões de maior desafio e dificuldade a que nós façamos esse, que eu chamaria de alfabetização política, né? Esse é um desafio muito grande que eu penso que é hoje os desafios que a educação tem e o modo como esse trabalhador se posiciona depois frente ao mundo do trabalho, né, das relações sociais, das opções que ele faz no cotidiano, né? E não seria diferente também nas nossas instituições, nos institutos, por exemplo. A gente tem aqui 2 colegas que são do mesmo campus, a gente tem batalhas diárias. Né? Bruno Latour, se pudesse fazer esse trabalho etnográfico, né, dentro das instituições, focando não tanto a questão da episteme, mas a questão política, teria um campo de trabalho riquíssimo, para dizer um simples... Então, às vezes, aparece uma cena, os comentários dos diversos professores
são de uma possibilidade de trabalho fantástico, para ver como que os posicionamentos políticos se dão dos mais diversos possíveis, né? E aí isso gera arrepios, né? Pelo menos a gente enfrenta todo dia em reuniões, comentários, como é que é a questão do aluno, como é que uma questão do aluno é tratada, né? Nós queremos os melhores alunos, devíamos melhorar os nossos sistemas de seleção, para a gente ter melhores alunos nas instituições, porque os ruins não deviam estar aqui, né? Que papel é esse da universidade pública, que deveria ser um instrumento de formação política de uma sociedade diferente, se essas falas rondam o nosso cotidiano das nossas instituições, em vez de nós nos debruçarmos justamente sobre aquela parcela da sociedade que tem maiores desafios e que está mais desassistida dos instrumentos de autonomia que deviam ter, né? Então a gente enfrenta nas nossas micro-relações, já não é nem reunião de departamento, lá dão os fights mais importantes, né? Mas nas nossas micro-relações de convivência é que brotam as mais diversas posições. E aí eu até anotei aí, ainda esse ano em Goiânia esteve presente Michael Apple, né? Ele nos apontou que o neoliberalismo pode ser pensado em termos macro, né, como um sistema econômico, a privatização, os grandes lucros, mas ele também pode ser pensado do ponto de vista de sua operacionalidade interna, em termos micro, nas nossas relações sociais cotidianas, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios também para nós pensarmos a nossa mobilização sindical nas nossas instituições de ensino. Quanto de pensamento de direita e conservador graça nas nossas universidades, nos institutos federais, e esse é o leão por dia a ser enfrentado, né? E parece que as pessoas não ficam sensibilizadas a esse pensamento de direita com as questões efetivamente do cotidiano, né, das demandas sociais em que a instituição está, mas ficam sensibilizados, não sei se é esse, ou correm atrás do ranking de papers que têm que ser publicados por ano, e isso gera uma demanda muito artificial do acionamento dos pesquisadores, dos professores nas universidades, né? E entramos nesse jogo, né, dessa demanda que aprofunda o apartamento da universidade e das instituições dos desafios de problemas sociais da nossa sociedade, né? Então, acho que por aí eu imagino, entra o meu embate, entra a minha luta, entra a minha tentativa de imaginar como jogar vento fresco nas instituições de ensino, pensar uma educação diferente, que tipo de prática cotidiana diversa deve ser imaginada para que a gente reconecte esses docentes com o contato existencial de pessoas que estão aí no seu cotidiano, vivendo ao entorno das nossas instituições. Como gerar essa sensibilização, né? Como gerar esse tipo de contágio de que essas demandas práticas, né, que têm dificuldades de uma alimentação adequada, de problemas sociais crônicos, de saúde, né, de segurança, de locomoção, como essas questões não contagiam mais os ambientes acadêmicos, né? E isso eu acho que vale para os trabalhadores das mais diversas áreas ou espaços produtivos. Como fazer com que esse sujeito se sensibilize, né, com essa questão, né? E eu acho que esse é efetivamente o lado mais complicado de como uma ideologia neoliberal toma conta das nossas micro-relações que estabelecemos uns com os outros no nosso cotidiano, né? E tem umas diversas, o Klaus lembra, né, a própria, o modo como organizamos politicamente as instituições, e sobre essa questão do voto, né, eu lembro da última eleição no campus Jataí, que isso gerou uma polêmica tremenda,
sobre se os 70% conforme está na lei, que era advogado por muitos professores que queriam se valer dessa prerrogativa, né, de terem direito a 70% dos votos, e chegou-se a usar, um professor usou a seguinte analogia: não, a universidade é como um avião, onde os professores são os pilotos, os técnicos administrativos são a tripulação e os alunos são os passageiros. Então é óbvio quem é mais importante aí são os docentes, né? E eu me envolvi. Educador ele trata o aluno como fosse quase um cliente. Ele não faz nada, ele está entregue, né, à sorte e a expertise do piloto, né, para não cair. E isso gerou um tremendo embate. Eu particularmente me envolvi e eu fiquei como sendo, inclusive, um inimigo de muitos dos docentes, um traidor da categoria, por ter defendido o voto paritário naquela circunstância, né? E então isso é exemplo de questões de como nós nos engajamos por processos políticos que devem provocar, no mínimo, uma reflexão do sujeito, de como que ele aciona, que relação ele estabelece com o estudante, né? Que tipo de objetificação é isso para ele, né? Ele não pensa ele como um sujeito que é um ator social que transforma a sociedade, que concepção ele entende do seu ofício como educador, né? Temos colegas no nosso campus que não se compreendem como professores. Não, eu sou isso que minha graduação me fez, mas não sou um professor. Mas ele fez um concurso para docência, ele é um educador, não é? Então, essas dimensões do cotidiano, Eliseu, me lembro um pouco esse embate que tem que ser travado dentro desses espaços institucionais para a gente tensionar as questões e provocar a reflexão. E esse é um espaço formativo, né? A gente pensar, o trabalhador se educa no espaço de trabalho, e lá nós temos que encarar esses embates como um processo formativo também. Falando em processo formativo, é claro, os dois sindicatos precisam urgentemente promover mais, capilarizar mais o debate sobre política de educação, ciência e tecnologia. Há 20 anos que eu venho acompanhando essa área. Agora, o Andes promoveu, no ano retrasado, um seminário nacional em 3 cidades no Brasil sobre esse tema. Muito pouco, pouquíssimo. Muito pouco. Antes precisa multiplicar isso, capilarizar por todas as regionais, fazer encontros regionais junto com o Sinacef e capilarizar esse debate, porque se não faz isso, não tem essa politização. Nós vamos continuar a pegar profissionais que estão na universidade e nos institutos federais quebrando o galho. Ou seja, é óbvio que não é só a realização desse debate mais aprofundado da correlação entre educação superior e ensino técnico profissional com a política de ciência e tecnologia que vai mudar essa mentalidade de carreirismo ou de arrivismo, né? Tem uma certa classe média, baixa, enfim, tem um olhar que é muito utilitário das suas posições no aparelho de Estado. Mas promover mais encontros e debates sobre esse tema exige também um posicionamento dos colegas, e nesse sentido vamos pensar isso juntos. Quem sabe nós possamos, com o Andes regional e o IFG e o UFB, montarmos um ciclo, mas para a produção, inclusive, de material, porque isso tem que ser perene, tem que estar sempre reproduzindo publicação, vídeos.
Pessoal, vamos dar por encerrada essa sessão. Tem mais alguma observação sua? Aham. Não sei se tiver um minuto, mas eu queria comentar o seguinte, no CONAI, uma coisa que eu esqueci, em 2010 a gente estava em greve aqui no UNB, a gente foi no CONAI, o encerramento nacional, que foi lá no Ulisses Guimarães, né, o centro de convenções aqui, e aí, teoricamente, eram professores, alunos e pais preocupados com a educação brasileira, né. Nós, da universidade, estávamos em greve, problema da URP, né, uma questão aí da justiça. A gente entrou lá, né, primeiro a gente apanhou da segurança e tal, negociou, porque a gente tem colegas lá dentro, né. Aí deixaram a gente entrar, sabe o que os professores fizeram lá? Levantaram nota de R$2 e ficaram banana assim pra gente. A gente em greve e eu acho que isso aí foi para mim bem emblemático do CONAI. Mas o convite que eu queria fazer era o seguinte, na semana que vem, aí a do FIG, né, fazendo campanha para os oriundos da do FIG, vai estar o Mesaros na quinta-feira que vem, dia 28. Eu... A do FG chamou? Hã? A do FG? Não, não é. É uns coletivos sendo feito lá nos Campos Samambaia, no centro de eventos e cultura. É um centro grande. Centro de cultura e eventos. Centro de cultura e eventos, então, tem na internet, eu não tenho aqui, mas eu sinceramente sugiro, né, se tiver interesse. Então, dia 28 começa de manhã, se não me engano, é o Plininho e o Ricardo Antunes na parte da manhã e o Mesaros na parte da tarde. Era um momento, eu acho, espetacular. Aí, no fim de semana, vai ter o curso de formação política sindical do Andes, também, que vai do Andes, mas vai ser a sala lá na Faculdade de Educação da FIG. Sábado à noite e sexta-noite e sábado, então a gente vai estender um convite aí, que é a formação, é o que a gente pode fazer, né? A formação política, debater, estamos debatendo em todos os lugares. Beleza. Obrigado, Cláudio.